O castelo de Ravaldino permanecia silencioso na madrugada, exceto pelos passos apressados que ecoavam nos corredores sombrios. Catarina trancava cuidadosamente a porta de madeira do quarto, ocultando a chama proibida que ardia naqueles muros antigos. Na tênue luz de velas, suas mãos buscavam o rosto de Giacomo, e, por um instante, ela esquecia da coroa, das ameaças externas e das intrigas palacianas. Ele sorria com a tranquilidade de quem não teme o mundo, apenas os desejos de sua senhora. O dia começava com rumores. Nas cozinhas, falava-se do olhar intenso da condessa ao jovem Feu. Os nobres cochichavam entre si, imaginando o destino daquele romance ilícito e da honra da velha família Riaril. Sabiam que Girolamo vagava perdido pelas salas de contas, cada dívida impressa em seu rosto encovado. Catarina, porém, tornava-se cada vez mais audaciosa. Iniciava reuniões cedo, despachava mensageiros para Veneza, Florença e Roma, e na mesma manhã cruzava olhares com Giacomo, simulando indiferença. Cada palavra dita em público tornava-se mais calculada, cada gesto uma máscara de poder. À noite, a máscara caía. Nos aposentos frios, entre livros e armas, condensava-se o calor do desejo. No verão, durante os festejos de São João, Catarina arriscou tudo. Mandou chamar Giacomo para acompanhá-la ao baile, ignorando o protocolo. O salão ficou em silêncio, os músicos hesitaram, mas ela fingiu não notar. Os olhos dos cortesãos ardiam de indignação, mas não ousavam enfrentá-la. Girolamo, doente, apenas observava, impotente, o desenrolar dos fatos. A paixão entre Catarina e Giacomo era regida pela incerteza. Ele sabia que sua cabeça estava em jogo, e ela entendia que o menor escândalo abriria espaço para invasões, exílios e assassinatos políticos. Ainda assim, nas madrugadas frias, o desejo era mais forte que o medo. Catarina sonhava em ser livre, mas sabia que liberdade era uma fantasia perigosa para quem governava Ravaldino. O castelo de Forlì fervilhava com rumores. A condessa Catarina, marcada pelo tempo e pelas dores de uma vida de partos e batalhas, parecia ter renascido. Giacomo, o jovem plebeu, era a centelha que reacendia a chama em seus olhos, a sua beleza, negada pela corte, era reafirmada nas noites febris entre lençóis e juras sussurradas. Para Giacomo, ela era uma deusa entre homens medíocres, para Catarina, ele era o fogo que derretia o gelo da política. O segredo era quase impossível de manter num ambiente acostumado à intriga. Murmúrios se espalhavam, os olhares se tornavam mais longos, e os corredores do castelo se encheram de insinuações. O romance, antes privado, era agora tema de cochichos e olhares maliciosos. Os nobres, sempre atentos a qualquer fraqueza, viram na paixão de Catarina uma oportunidade. Não poderiam desafiar sua força com espadas, mas poderiam miná-la com escárnio e desonra. O jogo de poder no castelo mudou rapidamente de direção, e a estabilidade da condessa passou a ser questionada não pela força das armas, mas pelo veneno do boato. Girolamo, seu marido, foi lento em perceber o que se passava, seu orgulho e paranoia sustentavam uma ignorância forçada. Mas havia algo diferente. Catarina já não era apenas a senhora dominante, ela era uma mulher satisfeita. A insegurança de Girolamo cresceu, manifestando-se em explosões de raiva e humilhação públicas. Um banquete formal selou o destino dos protagonistas. Durante a celebração, Girolamo, intoxicado por ciúmes e vinho, publicamente insultou Catarina. O salão silenciou diante do constrangimento, mas o olhar entre Catarina e Giacomo revelou a faísca de uma decisão. Naquela noite, o ciclo se rompeu. Catarina, cansada dos limites impostos, anunciou sua escolha. Abandonaria o papel de esposa submissa e se tornaria, abertamente, a amante de Giacomo. Avançamos por Faenza. Eles não esperam que eu me mova no inverno. E se o Vaticano reagir? Reagirão. Mais tarde demais. Você joga xadrez com cidades. Cada peça tem seu preço. Vamos, capitão. A paixão também é uma arma. Meu casamento acabou.
Girolamo só coleciona dívidas. E medos. Nunca imaginei sentir isso de novo. Mas ele não era um príncipe. Ele era apenas o homem que fez meu coração viver. E isso basta.